Iroku, diferente da grande maioria dos orixás, é o orixá ligado estritamente a um elemento, a árvore de Iroku, também conhecida como Milícia excelsa, que antigamente era chamada de Chlorophera excelsa, uma árvore que no continente africano de língua portuguesa é chamada de amoreira africana, mas é uma árvore que pouco é vista no território brasileiro. Por isso, o culto de Iroku no território brasileiro migrou para a gamileira branca. Bom, você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Historiando Axé. Eu sou o Tom Lorê e no vídeo de hoje vamos falar sobre Orixá Iroku. Aqui no Brasil, ao falar do culto ao Orixá Iroku, vamos estar falando de alguma forma ao culto do Vodun Loko. Acompanhando esse vídeo até o final, você vai entender o porquê do entrelaçamento desses dois cultos. Iroku é um orixá árvore que representa a própria ancestralidade. No continente africano, em algumas partes se diz que Iroku é a árvore e o Luerê é o orixá que mora na árvore, assim como tem parte que diz que Iroku sim é o próprio orixá e Oluwere é o espírito que reside e acompanha Iroku. E seria então um espírito ligado à floresta. A ancestralidade mora nas sombras de Iroku. Iroku é a própria ligação com a ancestralidade. Porém, muitas das vezes, em alguns itãs, Iroku está ligado à criação do Aie, sendo a ponte de ligação do Arum com Aie, aonde os orixás desceram para o Aie, sendo também visto como a primeira árvore plantada. Pela altivez de Iroku, sua grandeza, o culto da árvore de Iroku também está ligado muitas das vezes ao culto à ancestralidade feminina, às nossas mães ancestrais, as nossas Yaminhajé. Ou seja, o culto de Iroku também está ligado ao culto dos pássaros. Se tem o costume, por exemplo, de se cultuar Iroku para se obter filhos, então há mulheres que vão à sombra do Iroku pedir que Iroku lhe dê filhos. Iroku é um orixá muito pouco cultuado e muito pouco se vê seu culto. Seu culto inicia através do terreiro de Vodun, com Doné Nissinha iniciada para Vodun Loko. A partir daí se vê a iniciação de Ebome Sidália no Gantuá. Mas como assim? O que tem a ver você falar de Vodun Loko e o orixá Iroku? Muitos orixás acabam sendo migrações, adaptações, sincretismo de outras divindades, vindo de outras etnias, quando se entrelaçam na cultura aqui brasileira e formam e estabelecem o candomblé da forma que a gente conhece. Então a gente vê o sincretismo de Chapanã com Sacpatá, de Dambé-Sem com Oxumaré, a gente vê o sincretismo também de Agué e Ossan, assim como vemos o sincretismo de Bodum Loko com Orixá Iroku. Mas no continente africano, por exemplo, não há o transe e iniciação para Iroku, mas porque no candomblé aqui no Brasil, mesmo de nação Nagoiorubá, há iniciação para esse orixá, se na África não tem. Onde está o erro? Não há erro. A diferença cultural, diferença litúrgica e religiosa, justamente por conta do sincretismo do Vodun Loko com o orixá Iroku, aonde se migra toda essa cultura, essa liturgia, e a gente vê isso, inclusive nas cantigas que a gente ouve no salão quando se canta Pairoco. Muitas das vezes, a maioria das cantigas são dedicadas ao Vodun Loko. Evangelista dos Anjos Costa, ou chamada também de Gamo Locosse, ou Doné Nissinha, que era Yalorixá do terreiro do Bogum em Salvador, nasceu em Salvador no dia 27 de dezembro de 1911, vindo a falecer no dia 5 de outubro de 1994. É o que se conhece dentro da historiografia sobre o candomblé, sendo a primeira pessoa iniciada para o Vodun Loko. Dona Nissinha era filha biológica de Dona Runhó, que também foi a Yalorixá do terreiro do Bogum. A segunda que eu citei foi Sidália Soledade, conhecida como Ebome Sidália de Iroku, que nasceu provavelmente no ano de 1930, foi iniciada aos 7 anos de idade, provavelmente em 1937, por uma menininha do Gantuá, e veio falecer no ano de 2012. Essas são as primeiras mulheres que têm esse conhecimento dentro da história oral do candomblé e da história escrita, ou seja, da historiografia sobre o candomblé, que foram iniciadas para Vodun Loko e Orixá Iroku. Após essas grandes senhoras, também tem outras iniciações de mulheres para Orixá Iroku, para o Vodun Loko. Mas uma coisa importante se ressaltar é que, tradicionalmente, só se vê a iniciação de mulheres para esse orixá e de mulheres para esse Vodun. A explicação que os antigos dão para esse fato é que não pode iniciar homem, porque Orixá Iroku está ligado ao fluxo sanguíneo
ou seja, ao fluxo menstrual, a coisas dessa energia do qual não viabilizaria a iniciação desse orixá, no qual se deveria iniciar a pessoa para Irá, não para Iruko. O que também muitas vezes se via em alguns candomblés que orixá Iruko era cultuado também como qualidade de Xangô, justamente por conta dessa convergência de culto ao se cultuar Xangô, cultuar Irá, para homens, quando se via que orixá Iruko estava presente no jogo de búzio para essa pessoa. Atualmente se vê alguns homens iniciados para orixá Iruko, algo que para alguns antigos é visto como algo que é equivocado e que não deveria acontecer. Mas esse vídeo não tem a finalidade de dizer o que é certo ou errado, mas trazer um pouco do conhecimento desse orixá, que é tão difícil de se ver oculto, justamente na atualidade a tentativa de desmerecer o culto desse orixá e desse Vodun, porque algumas pessoas de Xexalabá ou do culto de Fá vêm dizer que não existe orixá Iruko, que não se inicia ninguém para o orixá Iruko, porque isso não é da cultura Nagô-Yorubá, isso não está dentro da Xexalabá, não está dentro do Yorubá Exim. Então, o Brasil estaria inventando o culto de orixá. E eu explico que não há uma invenção de culto, mas sim uma aculturação, um cruzamento de culto, secretismo religioso, através do culto do Vodun Locô. E justamente outra simbologia que mostra a interligação do culto de Iruko ao culto do Vodun Locô é a figura da árvore sagrada de Iruko. Não que não existe esse culto, essa simbologia dentro da cultura Nagô-Yorubá, mas o fato de que os voduns dentro do culto Jeje estão sempre ligados às árvores, aos atinsais, elemento principal e indispensável para a iniciação do orixá Iruko e para a iniciação do Vodun Locô. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever para não perder as notificações dos próximos vídeos aqui publicados, porque publicamos vídeos aqui no canal História da Axé toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.